Olá! E aí, tá preparado para a aula de hoje? Hoje nós vamos falar do dom ministerial do mestre. Olha só que importante. Na verdade, todos os dons que Deus concede a nós são importantes e especiais. São para um propósito específico para abençoar pessoas. Então não tem essa história de que um é maior que o outro. Nossa, o mestre, esse é o bambambam. Bam, bam. Esse sabe muito mais do que o evangelista, do que o pastor. Não. Todos nós somos chamados para bebermos da mesma fonte que é Cristo, recebermos dele e então depositarmos tudo aquilo que temos recebido dele para a vida de outras pessoas. E se você tem esse dom ministerial, do mestre, se prepara que várias coisas, vários conhecimentos vão entrar no seu coração para que você possa administrar com ousadia, intrepidez, sabedoria e humildade aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E se você não é mestre, você vai poder identificar nas pessoas essa chamada e vai poder usufruir, beber dessa fonte que é maravilhosa. Eu não sei se você já viu, assim, se você já identificou o mestre quando ele está ali ensinando, quando ele está ministrando. Ele traz uma perspectiva, sabe? Ele pega um versículo que você já leu várias vezes, mas ele traz ali, sabe, um conhecimento, algo fresco, algo novo, ele cavou ali o versículo. E ele traz uma amplitude, algo que a gente não percebeu. Eu estava até comentando mesmo sobre o meu marido. Meu marido é mestre. E aí eu estava comentando sobre a última pregação dele, eu falei assim, nossa, ele consegue trazer uma visão e numa profundidade que normalmente eu não vou. Ele tem algo depositado sobre a vida dele e tem o tempo que ele gasta no estudo, no conhecimento da palavra, que torna ele a viver isso, a ministrar isso, que é algo tão profundo, tão grande sobre a vida de outras pessoas. E é muito bom, a gente poder receber de outras pessoas aquilo que Deus depositou no coração delas. É muito bom a gente ser corpo de Cristo, porque um vai poder comunicar para o outro as verdades de Deus, o amor de Deus. A gente se complementa, a gente é corpo e a gente se complementa. A gente precisa um dos outros. E lembre-se, não tem um que é maior e que é melhor, não. E aí, olha só, uma das palavras em hebraico para ensinar significa o seguinte, fazer alguém sábio. Olha isso. Nós temos aí os mestres, os professores, para trazerem um conhecimento para que a gente fique mais sábio. E aí a gente fique tão sábio que não vai ser enganado pelo inferno, não vai ser passado a perna. Então é isso, fazer as pessoas, o mestre, ele faz as pessoas ver, enxergar além daquilo que elas já viram ou já enxergaram. Eu quero que você acompanhe comigo essa frase do Drummond Lacerda, e ele disse o seguinte, o ensino é como a luz que põe para fora verdades que estavam escondidas. É isso. Na Bíblia tem um monte de verdades, a verdade de Deus está aqui, está na palavra, a palavra dele é a verdade. E aí o ensino traz à tona, traz à luz, traz pra gente aquilo que é verdade, aquilo que é realidade. E é claro, que a gente sempre precisa da ajuda do nosso amigo, conselheiro, Espírito Santo. Porque o mestre, ele vai ecoar a palavra, ele vai ensinar a verdade. Mas quem traz a revelação pra gente é o nosso queridinho Espírito Santo. Então, olha só, o mestre, ele se delicia em passar horas lendo, estudando, pensando e estruturando ideias. Ele não se contenta com a superficialidade. Normalmente o mestre ele vai estudar as palavras lá, vai ver o grego, o hebraico, ele vai ler na profundidade. Na Bíblia, quando você vai pegar um versículo para ler, você pode extrair algo logo de início, assim, alguma verdade que Deus quer comunicar a você. Mas quando você lê de novo, você vai ver um outro panorama. E quando você começa a ler e meditar e murmurar e ruminar, sabe? Algo novo vai sendo trazido, sabe? E aí o mestre, ele é esse que ele vai querer ficar ali, estudando e buscando outros autores e lendo livros, porque ele vai ter dentro dele um conhecimento, sabe? Ele anseia por conhecer mais de Deus. E é claro, gente? A gente não tá aqui para conhecer mais de Deus, para ser só aquela pessoa que conhece de ouvir falar, mas que não experimenta nada, Que história é essa? Eu dou uma bela aula sobre quem Deus é, mas no meu dia a dia eu ando ansiosa, preocupada? Não. Então o mestre, ele tem que ir além de só saber o que está escrito, ele tem que experimentar a presença de Deus. Então, o que eu quero trazer para você é que a gente tem aí 5 dons ministeriais, e no finalzinho assim, do versículo, quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, ele fala pastores e mestres. Então, a gente tem 2 interpretações aí que a gente pode tirar.
Tem pessoas que consideram pastores e mestres o mesmo dom ministerial. O pastor é mestre, o mestre é pastor. Tipo a mesma coisa, tá? Nós vamos para outra interpretação, que são dons ministeriais diferentes. Então, nós temos o dom ministerial do pastor e temos o dom ministerial do mestre, tá? A gente vai ver essa diferença, a gente vai considerar como dons diferentes. Até mesmo porque no decorrer da Bíblia, a gente não vê falando que o pastor é mestre, o mestre é pastor, né? A gente vê algumas citações e não atrelando necessariamente os dois dons como sendo o mesmo. É claro que um pastor, ele vai ensinar, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. É natural, o pastor, ele vai ensinar, né? E então, o que eu quero trazer para o seu coração, então, nessa aula, é que o mestre e o pastor são dons distintos. Inclusive, vamos abrir em Atos, se você tem a sua Bíblia, pega aí Atos 13, 1, tá escrito assim, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí, então, cita o nome, né? Barnabé, Simeão, conhecido como seu segundo nome, Níger. Então, o que está falando que lá havia profetas e mestres, não está falando que havia profetas, mestres e pastores aqui, colocando os dois como um só. Tá? Então, eu quero considerar como dons diferentes, dons ministeriais diferentes. Então, vamos lá. A importância do ensino. Porque é muito importante, né? Como é importante a gente ter conhecimento, né? Vai uma pessoa e chega para você assim e fala assim, Deus é bom, mas nem sempre ele é tão bom assim, sabe? Tem determinadas situações que Deus não é tão bom, não é como parece. Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece o seu Deus, pode ser que você seja enganado. Então, o conhecimento, ele é muito importante. Aonde não há conhecimento ou onde não há conhecimento, o engano chega. Onde não é conhecimento revelado da verdade, o inferno vem e tenta passar a perna e então a gente não vive todas as promessas de Deus. Então é tão importante que a gente conheça todo o conselho de Deus, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Porque assim a gente não vai ser passado para trás. Vamos pensar na lei, nas leis que a gente tem naturalmente, Código de Defesa do Consumidor. Se você não sabe aquilo que é direito seu, alguém pode te passar a perna. Você vai comprar um produto, a pessoa vai falar que é assim, pronto, te passa a perna porque você não conhece o seu direito. Nós precisamos conhecer os nossos direitos em Cristo Jesus. E o ensino vem para isso, para trazer a realidade da palavra para a nossa vida, a realidade da obra da cruz do Calvário para a nossa vida, para a nossa jornada como filhos de Deus. Então, o ensino ele é extremamente importante. E você já parou para pensar e analisar como Jesus lidava com o ensino? Ele ensinava em vários versículos. A gente vê Jesus ensinando e curando, ensinando, curando. Ele estava ali pregando a palavra, né? A gente pega Mateus ali no Sermão do Monte, Jesus está ensinando, ele está falando. Então Jesus, o ensino era algo muito importante, né, no ministério terreno de Jesus. E o ensino tem que ser algo muito importante, considerado na nossa jornada. Mas o ensino é só para quem é muito inteligente. Eu não sou tão inteligente assim. O Espírito Santo habita em você, o Espírito de Cristo está em você. Ele é o poder em você para te auxiliar, né, no crescimento do conhecimento de quem Deus é. Então, não se desmereça, não ache que você não está aí para aprender. Nós estamos todos, né, aqui sobre a face da terra para aprender e para viver o que Deus tem para nós. E então, Jesus, ele era um mestre, né, o mestre, né, em sua excelência total. Imagina só, né? A gente está ali aos pés de Jesus e ele ensinando para a gente. Olha que maravilha. E aí, em Mateus 7, 28, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, grifar, Mateus 7, 28, a gente vai ler o 28 e 29, está escrito assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então vamos pensar no peso, né, daquilo que Jesus falava, proferia e ensinava. Ele ensinava com autoridade. Ele é a própria verdade, imagina, a própria verdade falando a verdade. E ele ensinava aquilo que ele praticava também, né? Porque tem muita gente que é o seguinte: dá uma bela aula e ensina muito bem, mas terminou a aula, pronto, acabou. Não pratica aquilo que ensinou. Isso não é legal. Então Jesus era aquele que ensinava com quem autoridade, aquele que era a própria verdade, vivendo a verdade. E isso faz toda a diferença na vida de um mestre. Nós, vamos pensar dentro de casa, como pai, se você é pai ou mãe, você vai ensinar para os seus filhos. E é tão importante que você não apenas fale, mas que você viva a verdade. A gente vai dar determinados exemplos com a nossa própria vida, né? Com a nossa
vida de caráter aprovado. Então Jesus, as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus. E Jesus, ele ia trazendo exemplos. Ele trazia exemplos das coisas cotidianas, do dia a dia. E as pessoas pegavam, percebiam. É claro que aqueles que estavam cegos espiritualmente, que a semente, sabe, o coração estava duro para receber a semente, esses aí não entendiam nada, mas porque não queria mesmo. O problema não era Jesus, com certeza. O semeador que saiu a semear, esse era muito bom, o mestre perfeito. Mas tinha muita gente com o coração duro que não queria ouvir Jesus. E aqui uma outra frase do Drummond Lacerda, sobre o ensino de Jesus. A ênfase do ensino na vida de Jesus nos indica que seu propósito não era apenas atender às necessidades. Seu propósito não era apenas libertar, mas ensinar o homem a viver em liberdade. Não era apenas curar os enfermos, e sim instruí-los a viver uma vida saudável. Não bastava dar o peixe, Jesus ensinava as pessoas a pescar. Ele ia além, né? A pescar pessoas. Seu propósito não era atender a clientela, era formar discípulos. Então, o propósito no ensino, na vida de Jesus, era de formar discípulos, para que os discípulos pudessem viver aquilo que Jesus veio viver e mostrar para as pessoas, né? E não era só ensinar, não era só dar o peixe, né? Jesus, ele curava as pessoas e isso era, nossa, isso é maravilhoso. Uma pessoa que estava escrava do inferno numa doença e Jesus ia lá e declarava liberdade, e declarava que seja feita conforme a sua fé. Então, Jesus, ele sim, ele curava, mas, né, o propósito principal era ensinar que Jesus, ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele ia ali na prática e curava, mas ele também ensinava, né? E Jesus, então, ele cumpriu esse propósito dele maravilhoso e fez discípulos. E hoje nós somos os discípulos de Jesus sobre a face da terra. Agora nós vamos distinguir, né, os níveis dessa área de ensino, ou os níveis do mestre. O primeiro é o dom ministerial mesmo, que Jesus concedeu a alguns para que o corpo de Cristo, né, fosse ou seja edificado. E então, esse primeiro nível é o mestre mesmo na sua chamada ministerial. E olha só, o mestre é aquele que vai evidenciar as marcas mais fortes do ensino. Ou seja, ele vai receber uma graça de Deus, unção, uma capacidade específica e sobrenatural para ensinar os princípios do reino de Deus, como nenhum outro dom ministerial pode fazer. Então tem uma graça sobre a vida dessa pessoa que ela vai ensinar, né, segundo a direção de Deus. E é claro que a gente sempre cresce, né? A gente vai sempre desenvolver melhor aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Agora, outro nível é o próprio pastor, porque os pastores, eles são os chamados para ensinar. Pastores ou bispo ou presbíteros, né? Eles são chamados também para ensinar. Tem que estar apto para ensinar. Aí em 1 Timóteo 3:2, que a gente vai ver isso aí. Você quer pegar a sua Bíblia aí? 1 Timóteo 3:2. Vamos lá. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro e capacitado para ensinar. Então a gente está vendo um nível aqui, né, de pastor, bispo, presbítero, que há uma capacitação ou eles se qualificam para ensinar. Então é importante, né, que essa chamada ministerial ensine o povo de Deus. Agora um outro nível é o nível geral, todo mundo. A gente que é filho de Deus, a gente é chamado para ensinar para as outras pessoas. Então, vamos pensar, o mestre, né, na sua chamada ministerial, ele vai ensinar as pessoas também a atuarem nessa área de ensino. Então, às vezes, você vai pegar seu filho, sabe, um colega ou alguém no trabalho, você vai ensinar, Jesus salva. Você vai ensinar sobre a obra da cruz do Calvário. Você vai ensinar como praticar a palavra de Deus. Então, todos nós temos essa chamada de ensino. Sabe, aquilo que você tem recebido para você mesmo é para ecoar na vida de outras pessoas, para que outras pessoas também recebam desse bom depósito que está dentro de você. Então, todos nós, como corpo de Cristo, em algum momento vamos ter a oportunidade de falar, de ensinar, de falar sobre o Evangelho. E que a gente não fique de boca fechada, né? Porque tem muita gente falando coisa errada por aí, falando mentiras, e da nossa boca tem que sair a verdade. Então, a gente finaliza esse bloco e depois a gente volta. Um abraço!